Olá, queridos alunos. Hoje vamos falar da multiplicação de radicais. Antes, vamos recordar duas propriedades muito importantes. A primeira propriedade nós utilizamos na aula passada, só que de forma invertida. Aqui nós temos, então, o produto de dois radicais de mesmo índice é o radical do produto. Em outras palavras, quando duas raízes têm o mesmo índice na multiplicação, nós poderemos transformar numa única raiz e o produto fazemos dentro da raiz. A segunda propriedade é muito conhecida da álgebra. Trata-se da propriedade distributiva, ou seja, A que multiplica B mais C, utilizando a propriedade distributiva, vai dar A que multiplica B e A que multiplica C. E depois, caso seja possível, podemos somar as parcelas. Bom, vamos utilizar essas duas propriedades nos exemplos que seguem envolvendo radicais. No primeiro exemplo, nós temos 3 que multiplica a raiz de 2 e 7 que multiplica a raiz de 5. Eu disse 3 que multiplica a raiz de 2 e 7 que multiplica a raiz de 5. Nós temos aqui esse produto. Aplicando a propriedade comutativa, nós podemos escrever da seguinte forma: 3 que multiplica 7, que multiplica a raiz de 2, que multiplica a raiz de 5. Note que nós podemos, então, multiplicar o 7 com 3, dá 21, e a raiz de 2 com a raiz de 5, nós podemos aplicar a propriedade de 1 aqui, de radicais. Repare que as duas raízes têm o mesmo índice, então nós podemos escrever dentro da raiz 2 vezes 5, no que resulta 21 raiz de 10. Ok? No exemplo B, nós vamos aplicar a propriedade distributiva inicialmente e em seguida fazer como no exemplo anterior, utilizando a propriedade dos radicais. Assim, nós temos 3 raiz de 2 que multiplica 4. Repare que 4 vai ser multiplicado com 3. Então, nós teremos 12 raiz de 2. Também podemos multiplicar o 4 raiz de 3, utilizando a propriedade distributiva, com o 2 raiz de 3. Nesse caso, lembrando do exemplo anterior, nós vamos fazer de uma maneira bem prática. Quem está fora da raiz multiplica com quem está fora e quem está dentro com quem está dentro. Na prática é isso. Portanto, nós temos 3 vezes 2, 6. E raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Ok? No terceiro exemplo, nós temos aqui uma multiplicação, lembrando da álgebra, como se fossem dois binômios. Então, nós vamos usar a propriedade distributiva em cada um deles. Nós vamos multiplicar primeiro o primeiro aqui com o primeiro de lá. Depois, o primeiro com o segundo. Depois, faremos o mesmo com 4 raiz de 3 e 2. E 4 raiz de 3 com menos 6 raiz de 3. Então, voltando lá, nós vamos fazer 5 que multiplica 2, 10. 5 que multiplica menos 6 raiz de 3, lembrando da regra de sinal, nós vamos ter menos 5 vezes 6, 30, raiz de 3. Agora, o segundo com o primeiro, ou seja, 4 raiz de 3 vezes 2, vai dar 8 raiz de 3, mais 8 raiz de 3. E, finalmente, 4 raiz de 3 que multiplica menos 6 raiz de 3. Lembrando do exemplo anterior, 4 vezes 6, 24. Aqui lembrando da regra de sinal também. Menos, mais vezes menos dá menos. Então, nós teremos menos 24. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Só que eu prefiro colocar em forma de potência raiz de 3 ao quadrado.
E por que isso? Para lembrarmos da propriedade anterior, da aula anterior, expoente e índices iguais, nós podemos simplificar a raiz. Então, esse 3 vai sair da raiz. Assim, nós teremos 10 menos 30 raiz de 3 mais 8 raiz de 3 e aqui o produto 24 vezes 3, que é 72. Observe que agora nós podemos reduzir os termos semelhantes, lembrando da aula anterior da soma de radicais. Note que nós temos aqui o 10, que pode ser efetuado com menos 72, e o menos 30 raiz de 3, que pode ser efetuado com mais 8 raiz de 3. Assim, teremos 10 menos 72, menos 62. E menos 30 mais 8, menos 22 raiz de 3, que é o nosso resultado final. Ok? Agora, nós vamos ver uma aplicação que diz o seguinte: determine a área da região abaixo. Observe que a área é um retângulo e você deve estar lembrado que a área de um retângulo pode ser calculado como o produto de suas dimensões. Então, se nós temos aqui esse lado, que pode ser a altura, e esse a base, então a área é base vezes altura. Utilizando esta fórmula, nós vamos ter o seguinte cálculo. Repare que aqui nós temos duas expressões que lembram bem binômio. Então, para multiplicar, temos que usar parênteses. Então, nós temos 5 mais 4 raiz de 2, que multiplica 3 raiz de 2 menos 1. De acordo com o exemplo anterior, vamos aqui aplicar a propriedade distributiva. Então, nós vamos fazer 5 que multiplica menos 3 raiz de 2 e 5 que multiplica menos 1. Então, vamos fazer isso primeiro para não dar confusão. Então, a área é igual a 5 que multiplica 3 raiz de 2, vai dar 15 raiz de 2. 5 que multiplica menos 1, menos 5. Agora, nós vamos fazer 4 raiz de 2, que multiplica 3 raiz de 2. E depois 4 raiz de 2, que multiplica menos 1. Então, vamos ver aqui. 4 raiz de 2 que multiplica 3 raiz de 2 vai dar 12 raiz de 2 ao quadrado, conforme fizemos anteriormente. 4 raiz de 2 que multiplica menos 1 é simplesmente menos 4 raiz de 2. Simplificando esta raiz, isso vai dar 2, e esse 2 vai multiplicar com 12. Então, nós teremos assim: 15 raiz de 2 menos 5 mais 24 menos 4 raiz de 2. Reduzindo os termos semelhantes, isto é, o 15 raiz de 2 com menos 4 raiz de 2 e também o menos 5 com mais 24, que resulta em 15 menos 4, 11 raiz de 2, e menos 5 mais 24 mais 19. Esta é a expressão da área, é o valor da área. Ok? Então, ficamos assim.
Não deixem de fazer as tarefas. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.